Neste momento eu quero vos trazer uma breve reflexão ou uma definição. O que é fé? Segundo a Bíblia, o escritor aos Hebreus, capítulo 11, ele se expressa da seguinte maneira, dando uma definição do que é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então aqui nós vemos uma definição de fé pelo escritor aos Hebreus. Não sabemos quem foi, mas sabemos que ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para nos trazer esta definição de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a fé é crer no impossível. A fé é acreditar naquilo que está fora do olho humano, que está fora das nossas limitações. Então, fé é certeza, é convicção. Por quê? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Como foi que Deus criou o universo? Sabemos que Deus, ele é autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz, aos Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima-se de Deus creia que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. Então nós vemos que em Gênesis capítulo, nós vemos lá no primeiro capítulo de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Aí nós vemos, no princípio, nós sabemos que princípio foi esse aí, que início foi esse aí. Deus criou os céus e a terra. E Deus trouxe a existência pelo poder da sua palavra, os mundos, como diz o escritor aos Hebreus. Pela fé entendemos que os mundos foram feitos pelo poder da sua palavra, ou seja, vieram à existência pela palavra de Deus, pela uma ordem, haja luz e houve luz. Então Deus trouxe à existência todas as coisas sem usar a obra-prima. Pela uma ordem, elas vieram a existir. Por isso que ele é o autor e consumador da nossa fé. Então a fé salvadora, ela vem ao ouvir a palavra de Deus. Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, e versículo 8, ele diz que pela graça de Deus nós somos salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a palavra de Deus, nela já está embutida a fé salvadora. Quando o homem escuta a palavra de Deus, ela já vem dando condição a este homem acreditar nela, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, é necessário que todos aqueles que vão a Deus tenham fé, porque sem fé é impossível. Nós vemos uma passagem bíblica nos Evangelhos, segundo Mateus, capítulo 3 ali, um centurião, um oficial de 100 soldados.
Ele tinha um criado que estava paralítico em sua casa e horrivelmente ele vinha sofrendo. E Jesus, chegando em Cafarnaum, ele foi ao encontro de Jesus e pediu que Jesus fosse à sua casa e sarasse o seu criado que estava paralítico. Jesus disse: eu irei e darei saúde. Mas ele de imediato questionou. Ele disse: eu sou um centurião, tenho um soldado à minha disposição e digo para um: faça isto e ele faz. Vá, ele vai. Vem, ele vem. Eu não sou digno que tu entre em minha casa. Diz uma só palavra e o meu criado sarará. Jesus admirou-se da fé daquele centurião e disse para a multidão: nem em Israel encontrei tamanha fé. Vai e seja feito como creste. E quando o centurião chegou em sua casa, o seu criado já estava sarado. Então isto é fé, é crer, é acreditar no impossível, é trazer à existência aquilo que não está vendo aos olhos vivos, aonde foge de todas as nossas limitações. Então isto é fé, é crer no impossível. Então neste momento eu trago essa breve reflexão para você. Talvez você esteja passando pelo momento difícil, né? Um momento que para você não tem mais solução. Seja de ordem física, seja de ordem espiritual, seja uma doença que os médicos já deram um diagnóstico, dizendo, até fixando datas, dias, mês e ano, para que você venha a falecer através dessa doença. Então aí nós vemos que houve limitação, né? A ciência, por mais boa que ela seja, agradecemos a Deus por Deus ter dado sabedoria aos homens, que eles possam descobrir medicamentos, meios para a restauração de uma doença. Mas há doenças que fogem da medicina e eles reconhecem isso aí, dá o diagnóstico. É aí que entra a fé, é aí que entra uma intervenção divina. E eles chegam a dizer: aí não tem mais jeito, somente aí um milagre pode acontecer. Então Deus ainda realiza milagre na vida daqueles que creem. Então, se o seu caso é esse aí, então Deus pode realizar um milagre. Ele pode reverter esse quadro, esse diagnóstico que está em suas mãos. Basta tão somente você crer, confiar em Deus, que Ele pode mudar esse quadro aí. Seja qual for o problema que você esteja passando, né? Que você já deu por uma causa perdida, mas pode acontecer um milagre. Deus pode trazer à existência, né, aquilo que foge, né, das possibilidades humanas. Então, confie em Deus. Creia na palavra de Deus, que ela é a regra da nossa fé. Não existe nenhum outro livro, por mais intelectual que tenha um ser humano e escreveu. Há muitos livros, né, de terapia, né, livro de psicologias, que são muitos bons, orientam em vários sentidos e resolvem em vários sentidos, mas na sua totalidade, somente a Bíblia tem a resposta certa para as causas perdidas. Lázaro tinha falecido. Então, para suas irmãs, tudo estava perdido. Enquanto estivesse ele vivo, existiria essa possibilidade de ele ser curado, quando mandaram chamar Jesus. Mas Jesus passou 4 dias lá. E quando veio a Betânia, Lázaro já estava sepultado
e estava em um estado de decomposição. As células estavam todas mortas. Aí nós vemos, restaurar as células que estavam mortas era uma coisa impossível. E acima de tudo, ressuscitar, trazer a vida. E o que fez Jesus? Jesus chegou para aquelas duas irmãs de Lázaro e disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê tu isto? Marta e Maria disseram: creio. E o que aconteceu? Jesus mandou que tirasse a pedra. Esta pedra é um símbolo da incredulidade. Aquilo que o homem deve fazer, Deus não faz. Jesus poderia remover aquela pedra, mas ele deu a ordem: tirai a pedra. Então, o que acontece? Então, talvez a incredulidade é como uma pedra que está bloqueando para que a sua fé comece a agir, para que você comece a depositá-la em Deus. Neste momento, remova esta pedra da incredulidade e creia em Deus que o milagre pode acontecer. E quando tiraram a pedra, Jesus levantou os olhos aos céus. Não era preciso, não era necessário ele fazer esta oração, mas ele fez por quê? Para que aqueles que estavam em volta dele crescem que Deus o tinha enviado. Então ele disse: Pai, eu sei que sempre me ouve, mas por causa da multidão, para que eles creiam que tu me enviaste. E exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou, saiu enfaixados. Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Então aí, outra observação. Jesus mandou que o desatasse e mandasse ir. Tem um significado espiritual aí. Jesus realmente, ele dá vida. O homem que se encontra morto é espiritual. Mas cabe agora à igreja tratar, cuidar dessa pessoa, tirar as faixas, tratar dele, através da palavra de Deus, fazendo-o discípulo para seguir a Jesus. Então, aconteceu aí 2 grandes milagres na vida de Lázaro. Jesus recompôs todas as células que estavam mortas. Talvez você está passando por um problema difícil, um dos seus órgãos, uma das suas células estão mortas. O médico já deu um veredito, mas Deus pode trazer à existência. Ele pode restaurar estas células que estão mortas, seja em qualquer for a parte do seu corpo, no seu cérebro, sua visão, aonde for, aonde estiver localizado este mal, este problema, creia numa intervenção divina, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Milagres existem na vida daqueles que creem nele, que deposita nele a sua confiança. Então, neste momento, aonde você estiver, talvez este vídeo chegou agora em uma hora que você estava desesperado, desesperada, sem saber o que fazer, talvez até numa sala de cirurgia, no hospital, um estado de coma, Eu não sei aonde você se encontra, se é de madrugada, se é pela manhã, se é à tarde, se é à noite, mas creia no poder que há em Cristo Jesus. Ele não mudou na vida daqueles que depositam a sua fé nele.
porque todos que foram a ele, ele sempre teve uma palavra, ele sempre teve uma resposta. Aquela mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue, ela determinou em seu coração, se tocasse nas vestes, na ponta das vestes de Jesus, ela ficaria curada. E foi o que ela fez, rompeu todos os obstáculos, naquela certeza, naquela fé, que Jesus poderia resolver aquele seu problema. E ela tocou sem nenhuma palavra. E naquele toque, Jesus detectou a fé daquela mulher e parou e perguntou: alguém me tocou? Pedro questionou a afirmação de Jesus: mestre, a multidão é grande e te aperta, e tu pergunta: quem me tocou? Jesus respondeu para Pedro: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, saiu poder para resolver um problema. E a mulher não se conteve: foi eu, Senhor, quem te tocou. Jesus disse: estás livre das tuas enfermidades, a tua fé te salvou, te curou. Então a mulher recebeu naquele momento não só a cura para o seu corpo, mas a salvação para a sua alma. Então aí nós vemos uma demonstração de fé, sem pronunciar a palavra, de se apenas eu tocar. Veja o que é fé, é acreditar. E ela realmente tocou, o milagre aconteceu. Então neste momento, creia no poder da palavra de Deus. Creia no poder que há em Jesus Cristo. Deposite esta sua fé nele, confie nele, porque com certeza um milagre pode acontecer.